Agora a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos dentro do mercado financeiro do básico. O que que é um candle, o que que é um pavio, como que você identifica uma tendência de alta, uma tendência de baixa, tá? Então aqui eu vou colocar aqui a minha tela. Essa plataforma que eu vou espelhar aqui é o MetaTrader, tá? O MetaTrader é a principal plataforma que os traders do mundo negociam, tá? É através dessa plataforma aqui, por exemplo, que pessoas compram ou vendem ativos, que pessoas fazem as análises para identificar movimentos do mercado. Então, o que acontece, ó? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender aqui é o que que são essas coisinhas aqui, essas barrinhas verdes e essas barrinhas vermelhas aqui no gráfico? Então tá, vamos lá. Essas barrinhas, elas se chamam candle ou vela, como você quiser chamar, tá bom? O que que são esses candles? Cara, dentro de cada candlezinho desse aqui, ó, tem milhões e milhões de dólares sendo negociados. Por exemplo, aqui eu vou colocar um tempo gráfico de 30 minutos. Dentro do 30 minutos, esse candle aqui, ó, teve uma força compradora muito grande. Quando o candle ele sobe, significa que nesse momento muitas pessoas e instituições compraram. Quando o candle, ó, desce, e volta aqui, significa que teve uma força vendedora forte, mas aí a compradora entrou em ação logo em seguida. Ó, aqui teve uma força vendedora maior do que a compradora, aqui uma força vendedora maior que uma compradora, tá vendo? Ó, e aqui, ó, verde, tal, tem uma força compradora muito grande. Então, cada candle desse, dentro do tempo que você escolhe, foi o volume de negociações. Aqui do lado você consegue perceber que tem aqui um preço ó, 2564,50. Esse daqui é o preço desse ativo, que no caso é o ouro, tá? Então o que acontece, ó, dentro de 30 minutos esse ativo, ele começou, por exemplo, nesse preço aqui, quando virou 30 minutos no relógio. Por exemplo, aqui no caso foi 17 horas. Às 17 horas esse candle começou aqui. Entrou uma força compradora nos próximos 30 minutos. E a força compradora foi tão grande que ele terminou aqui, quando virou 30 minutos. E assim sucessivamente, tá bom? Então, esses candles é onde você consegue ter ah, a previsibilidade do que o ativo está fazendo naquele certo horário, naquele momento. E juntamente com os candles tem essas pontinhas aqui, tá vendo? Isso daqui são pavio. É o pavio. Ou seja, tem a vela e tem o pavio da vela. O que que são esses pavis aqui? Esse pavio aqui, eles são um rastro da onde o preço chegou a bater aquele ativo. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse momento aqui, o mercado ele começou, o ativo, ó, ele começou a desvalorizar, porque começou a entrar uma força compradora muito grande. Tá vendo? Você tá vendo que ele foi batendo em certos preços e voltando? Por quê? Porque nesse preço aqui entrou uma força contrária. E aí eles compraram, tá, 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 tá. Não teve força, logo em seguida a força vendedora veio, tal, bateu nesse preço aqui. Logo em seguida, quando a força compradora tentou buscar o preço para cima, não teve força suficiente, entrou força vendedora e desceu o mercado. Quando bateu nesse preço aqui, nessa região aqui, entrou uma força compradora muito grande, a força vendedora parou de entrar em cena, e aí começou a vir uma força compradora muito grande, e o mercado começou a subir. Lincoln, por que que isso é importante? Porque são através desses corpos do pavio e do candle que é onde a gente consegue ter uma previsibilidade do que o mercado está fazendo. Olha que interessante. Quando você pega e analisa o gráfico assim, ó, de uma maneira um pouco mais ampla, você consegue perceber que o mercado ele está fazendo um movimento aqui, ó, de queda. Por mais que ele suba, ele está caindo. Você consegue visualizar isso, ó? Ó, ó, entre a força compradora, mas a força vendedora aqui é muito maior. Ó,
O que que isso me mostra? Isso me mostra que vender nesse momento é muito mais vantajoso. Por quê? Porque a força vendedora está maior. Aqui a força compradora começou a tentar movimentar para cima nessa região de preço aqui. A força vendedora é mais forte e aí o mercado voltou a descer. Isso é importante por quê? Porque tem estratégias que nós fazemos que justamente nós nos guiamos através das regiões de preço. E esses pavis e os candles nos mostram regiões mais fortes, tá bom? E aí eu vou falar até agora na próxima aula referente a isso, a como que você consegue identificar, por exemplo, uma tendência de alta, uma tendência de baixa, como que você consegue visualizar isso olhando para o gráfico. E aí você vai começar a entender que as coisas vão começar a ficar mais simples. Desculpa, aí você vai começar a entender que as coisas vão começar a ficar mais. Eu achei que não estava gravando a aula, mas gravou, gravou. Entendeu? Então, bora para a próxima aula aqui.